Quem conta um conto de Machado de Assis? Parte 1. Eu compreendo que um homem goste de ver brigar galos ou de tomar rapé. O rapé, dizem os tomistas, que alivia o cérebro. A briga de galos é o Jockey Club dos pobres. O que eu não compreendo é o gosto de dar notícias. E, todavia, quantas pessoas não conhecerá o leitor com essa singular vocação? O noveleiro não é um tipo muito vulgar, mas também não é muito raro. A família é numerosa deles. Alguns são mais peritos e originais que outros. Não é noveleiro quem quer, é ofício, que exige certas qualidades de bom cunho, quero dizer, as mesmas que se exigem do homem de Estado. O noveleiro deve saber quando lhe convém dar uma notícia abruptamente, ou quando o efeito lhe pede certos preparativos. Deve esperar a ocasião e adaptar-lhe os meios. Não compreendo, como disse, o ofício de noveleiro. É coisa muito natural que um homem diga o que sabe a respeito de algum objeto. Mas que tire satisfação disso, lá me custa entender. Mais de uma vez tenho querido fazer indagações a esse respeito, mas a certeza de que nenhum noveleiro confessa que o é, tem impedido a realização deste meu desejo. Não é só desejo, é também necessidade. Ganha-se sempre em conhecer os caprichos do espírito humano. O caso de que eu vou falar aos leitores tem por origem um noveleiro. Lê-se depressa, porque não é grande. Parte 2. Há coisa de 7 anos, vivia nesta boa cidade um homem de seus 30 anos, bem apessoado e bem falante, amigo de conversar, extremamente polido, mas extremamente amigo de espalhar novas. Era um modelo de gênero. Sabia, como ninguém, escolher o auditório, a ocasião e a maneira de dar a notícia. Não sacava a notícia da algibeira como quem tira uma moeda de vintém para dar um mendigo. Não, senhor. Atendia mais que tudo às circunstâncias. Por exemplo, ouvira dizer ou sabia positivamente que o ministério pedira demissão ou ia pedi-la. Qualquer noveleiro diria simplesmente a coisa sem rodeios. Luiz da Costa ou dizia a coisa simplesmente ou adicionava-lhe certo molho para torná-la mais picante. Às vezes entrava, cumprimentava as pessoas presentes e, se entre elas alguma havia metido em política, aproveitava o silêncio causado pela sua entrada para fazer-lhe uma pergunta deste gênero. Então, parece que os homens... Os circunstantes perguntavam logo: o que é? O que há? Luiz da Costa, sem perder o seu ar sério, dizia singelamente: é o ministério que pediu demissão. Ah, sim? Quando? Hoje. Sabe quem foi chamado? Foi chamado Zósimo. Mas por que caiu o ministério? Ora, estava podre, etc, etc. Ou então, morreram como vieram. Quem? Quem? Luiz da Costa puxava os punhos e dizia negligentemente: os ministros. Suponhamos agora que se tratava de uma pessoa qualificada que devia vir no paquete. Adolfo Thiers, ou o príncipe de Bismarck. Luiz da Costa entrava, cumprimentava silenciosamente a todos e, em vez de dizer com simplicidade: veio no paquete de hoje o príncipe de Bismarck. Ou então: o Thiers chegou no paquete. Voltava-se para um dos circunstantes: chegaria o paquete? Chegou,
dizia o circunstante. O Thiers veio? Aqui entrava a admiração dos ouvintes, com que se deliciava Luiz da Costa, razão principalmente do seu ofício. Parte 3. Não se pode negar que esse prazer era inocente e, quando muito, singular. Infelizmente, não há bonito sem senão, nem prazer sem amargura. Que mel não deixa um travo de veneno? Perguntava o poeta da jovem cativa, e eu creio que nenhum, nem sequer o de alviçareiro. Luiz da Costa experimentou um dia as asperezas do seu ofício. Eram 2 da tarde. Havia pouca gente na loja do Paulo Brito. 5 pessoas apenas. Luiz da Costa entrou com o rosto fechado, como homem que vem pejado de alguma notícia. Apertou mão a 4 das pessoas presentes. A 5ª apenas recebeu um cumprimento porque não se conheciam. Houve um rápido instante de silêncio que Luiz da Costa aproveitou para tirar o lenço da algibeira e enxugar o rosto. Depois olhou para todos e soltou secamente essas palavras. Então fugiu a sobrinha do Gouveia? Disse ele rindo. Que Gouveia? Disse um dos presentes. O Major Gouveia, explicou Luiz da Costa. Os circunstantes ficaram muito calados e olharam de esguela para o 5º personagem, que, por sua parte, olhava para Luiz da Costa. O Major Gouveia da Cidade Nova? Perguntou o desconhecido ao noveleiro. Sim, senhor. Novo e mais profundo silêncio. Luiz da Costa, imaginando que o silêncio era efeito da bomba que acabava de queimar, entrou a referir os pormenores da fuga da moça em questão. Falou de um namoro com um alferes, da oposição do major ao casamento, do desespero dos pobres namorados, cujo coração, mais eloquente que a honra, adotar o alvitre de saltar por cima dos moinhos. O silêncio era sepulcral. O desconhecido ouvia atentamente a narração de Luiz da Costa, meneando com muita palidez uma grossa bengala que tinha na mão. Quando o alviçareiro acabou, perguntou-lhe o desconhecido. E quando foi o rapto? Hoje de manhã. Das 8 para as 9. Conhece o Major Gouveia? De nome. Que ideia é a forma dele? Ora, não forma ideia alguma. Menciono o fato por 2 circunstâncias. A primeira é que a rapariga é muito bonita. Conhece-a? Ainda ontem a vi. A segunda circunstância. Pois a segunda circunstância é a crueldade de certos homens em tolher os movimentos do coração da mocidade. O alferes, de que se trata, dizem-me que é um moço honesto, e o casamento seria, creio eu, excelente. Por que razão queria o major impedi-lo? O major tinha razões fortes, observou o desconhecido. Ah, conhece-o? Sou eu. Luiz da Costa ficou petrificado. A cara não se distinguia da de um defunto. Tão imóvel e pálida ficou. As outras pessoas olhavam para os dois sem saber o que iria sair dali. Deste modo, correram 5 minutos. Parte 4. No fim de 5 minutos, o Major Gouveia continuou.
Ouvi toda a sua narração e diverti-me com ela. Minha sobrinha não podia fugir hoje de minha casa, visto que há 15 dias se acha em Juiz de Fora. Luiz da Costa ficou amarelo. Por essa razão, ouvi tranquilamente a história que o senhor acaba de contar com todas as suas peripécias. O fato, se fosse verdadeiro, devia causar naturalmente espanto, porque, além do mais, Lúcia é muito bonita, e o senhor sabe porque a viu ontem. Luiz da Costa tornou-se verde. A notícia, entretanto, pode ter se espalhado, continuou o Major Gouveia, e eu desejo liquidar o negócio pedindo-lhe que me diga de quem a ouviu. Luiz da Costa ostentou todas as cores do arco-íris. Então, disse o major passados alguns instantes de silêncio. Senhor Major, disse com voz trêmula Luiz da Costa, eu não podia inventar semelhante notícia. Nenhum interesse tenho nela. Evidentemente, alguém me contou. Pois é justamente o que eu desejo saber. Ora, não me lembro. Então veja se lembra, disse o major com doçura. Luiz da Costa consultou sua memória, mas tantas coisas ouvia e tantas repetia que já não podia atinar com a pessoa que lhe contara a história do rapto. As outras pessoas presentes, vendo o caminho desagradável que as coisas podiam ter, trataram de meter o caso à bulha. Mas o major, que não era homem de graças, insistiu com o alvissareiro para que lhe esclarecesse a respeito do inventor da balela. Ah, agora me lembro, disse de repente Luiz da Costa. Foi o Pires. Que Pires? Um Pires aí que eu conheço, muito superficialmente. Bem, então vamos ter com o Pires. Mas, senhor Major, o major já estava de pé, apoiado na grossa bengala e com ar de quem estava pouco disposto a discussões. Esperou que Luiz da Costa se levantasse também. O alvissareiro não teve remédio senão imitar o gesto do major. Não sem tentar ainda um... Mas, senhor Major... Ora, não há mas, nem meio mas. Venha comigo, porque é necessário deslindar o negócio hoje mesmo. Sabe onde mora esse tal Pires? Mora na Praia Grande, mas tem escritório na Rua dos Pescadores. Então vamos ao escritório. Luiz da Costa cortejou os outros e saiu ao lado do Major Gouveia, a quem deu respeitosamente a calçada e ofereceu um charuto. O major recusou o charuto. Dobrou o passo e os dois seguiram na direção da Rua dos Pescadores. Parte 5. O senhor Pires foi à Secretaria da Justiça. Demora-se? Não sei. Luiz da Costa olhou para o major ao ouvir essas palavras do criado do senhor Pires. O major disse fleumaticamente: Vamos à Secretaria da Justiça. E ambos foram a trote largo na direção da Rua do Passeio. Iam se aproximando às 3 horas, e Luiz da Costa, que jantava cedo, começava a ouvir o estômago numa lastimosa petição. Era-lhe, porém, impossível fugir às garras do major. Se o Pires tivesse embarcado para Santos, é provável que o major o levasse até lá antes do jantar. Tudo estava perdido. Chegaram, enfim, à secretaria, bufando como 2 touros.
Os empregados vinham saindo, e um deles deu a notícia certa do esquivo Pires. Disse-lhes que saíra dali, 10 minutos antes, num Tilbury. Voltemos à Rua dos Pescadores, disse pacificamente o major. Mas, senhor... A única resposta do major foi dar-lhe o braço e arrastá-lo na direção da Rua dos Pescadores. Luís da Costa ia furioso. Começava a compreender a plausibilidade e até a legitimidade de um crime. O desejo de estrangular o major pareceu-lhe um sentimento natural. Lembrou-se de ter condenado, 8 dias antes, como jurado, um criminoso de morte, e teve horror de si mesmo. O major, porém, continuava a andar com aquele passo rápido dos majores que andam depressa. Luís da Costa ia rebocado. Era-lhe literalmente impossível apossar carreira com ele. Eram 3:05, quando chegaram defronte do escritório do Sr. Pires. Tiveram o gosto de dar com o nariz na porta. O major Gouveia mostrou-se aborrecido com o fato. Como era homem resoluto, depressa se consultou do incidente. Não há dúvida, disse ele. Iremos à Praia Grande. Ora, isso é impossível, clamou Luís da Costa. Não é tal, respondeu tranquilamente o major. Temos barca e custa-nos um cruzado a cada um. Eu pago essa passagem. Mas, senhora, a esta hora? Que tem? São horas de jantar, suspirou o estômago de Luís da Costa. Pois jantaremos antes. Foram dali a um hotel e jantaram. A companhia do major era extremamente aborrecida para o desastrado alviçareiro. Era impossível livrar-se dela. Luís da Costa portou-se o melhor que pôde. Demais, a sopa e o primeiro prato foi o começo da reconciliação. Quando veio o café e um bom charuto, Luís da Costa estava resolvido a satisfazer o seu anfitrião em tudo o que lhe aprouvesse. O major pagou a conta e saíram ambos do hotel. Foram direitos à estação das barcas de Niterói. Meteram-se na primeira que saiu e transportaram-se à Imperial Cidade. No trajeto, o major Gouveia conservou-se tão taciturno como até então. Luís da Costa, que já estava mais alegre, 5 ou 6 vezes tentou atar conversa com o major, mas foram esforços inúteis. Ardia, entretanto, por levá-lo até a casa do Sr. Pires, que explicaria as coisas como a soubesse. Parte 6. O Sr. Pires morava na Rua da Praia. Foram direitinhos à casa dele. Mas se os viajantes haviam jantado, também o Sr. Pires fizeram o mesmo. E como tinha por costume ir jogar o voltarete em casa do Dr. Oliveira, em São Domingos, para lá seguir a 20 minutos antes. O major ouviu essa notícia com a resignação filosófica de que estava dando provas desde as 2 horas da tarde. Inclinou o chapéu mais à banda e, olhando de esguela para Luís da Costa, disse: Vamos a São Domingos. Vamos a São Domingos, suspirou Luís da Costa. A viagem foi de carro, o que de algum modo consolou o noveleiro. Na casa do Dr. Oliveira, passaram pelo dissabor de bater 5 vezes, antes que viessem abrir. Enfim vieram. Está cá o Sr. Pires? Está. Sim, senhor, disse o moleque. Os dois respiraram. O moleque abriu-lhes a porta da sala, onde não tardou que aparecesse o famoso Sr. Pires. A alma vista estar para casar. Não lhe disse, porém, que havia namoro. O major não pôde disfarçar um sorriso, vendo que o boato ia diminuir à proporção que se aproximava da fonte. Estava disposto a não dormir sem dar com ela. Muito bem, disse ele. A mim não basta esse dito. Desejo saber a quem ouviu, a fim de chegar ao primeiro culpado de semelhante boato. A quem o ouvi? Sim. Foi ao senhor. A mim? Sim, senhor, sábado passado.
Não é possível. Não se lembra que me disse na Rua do Ouvidor, quando falávamos das proezas da... Ah, mas não foi isso! Exclamou o major. O que eu lhe disse foi outra coisa. Disse-lhe que era capaz de castigar a minha sobrinha se ela, estando agora para casar, deitasse os olhos a algum alferes que passasse. Nada mais? Perguntou o capitão. Mais nada. Realmente é curioso. O major despediu-se do desembargador, levou o capitão até Mataporcos e foi direto para casa, praguejando contra si e todo mundo. Ao entrar em casa, estava já mais aplacado. O que o consolou foi a ideia de que o boato podia ser mais prejudicial do que fora. Na cama ainda pensou no acontecimento, mas já se ria da amassada que dera aos noveleiros. Suas últimas palavras antes de dormir foram: quem conta um conto